Fala galera, bem-vindos a mais uma aula de Lei de Responsabilidade Fiscal, aula 15, hein? Olha só, muitas aulas aí já, né? Nós estamos indo artigo por artigo. Uns são mais mastigáveis, vamos dizer assim, outros são mais complicados. É assim mesmo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas é assim mesmo, né, pessoal? A gente sabe que legislação é uma coisa complicada muitas vezes. Então, vamos estudando, entendendo a cada dia mais um pouco sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. A seção 6 fala sobre os restos a pagar. Artigo 41 foi vetado e o artigo 42, deixa eu só pegar aqui, pessoal, o marca-texto, que é melhor. Isso. Artigo 42 diz assim, é vedado. Então, você viu que tem muita vedação, né? Na Lei de Responsabilidade Fiscal. A aula anterior falou sobre vedação. A outra também, mais antiga. Então, quer dizer, fala-se muito sobre vedação. É vedado ao titulado de poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos dois quadrimestres de seu mandato, tá? Contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Então, o titulador de poder ou de órgão, não importa, né? Então, o titular é o dirigente máximo, tá? Nos últimos dois quadrimestres, melhor dizendo, ou seja, 8 meses antes de acabar o mandato, ele não pode contrair nenhuma despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro daquele exercício financeiro ou que tenha aí dinheiro em caixa suficiente para isso, tudo bem? Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissados a pagar até o final do exercício. Isso também entra como, claro, evidentemente, despesa. Vamos lá. Capítulo 8 fala sobre gestão patrimonial, seção 1 fala sobre a disponibilidade de caixa. Artigo 43. As disponibilidades de caixa dos entes da federação serão depositadas conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 164. Precisamos ver o que diz lá, vamos ver? Olha só, pessoal, estou de posse aqui da Constituição Federal, coisa que você também tem que fazer, ok? E o artigo 64 diz assim, a competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. Parágrafo 3º. As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, a dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Então, disponibilidade de caixa tem que ser depositada onde? No Banco Central, tá bom? Onde tem lá a conta do Tesouro, tudo bem? Parágrafo 1º. As disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculados a fundos específicos a que se referem os artigos 249 e 250 da Constituição Federal, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira. Então, a gente percebe aqui que no caso, né, das disponibilidades de caixa sobre regimes de previdência social, tem uma diferenciação aí, tudo bem? A parágrafo 2º. É vedada a aplicação de disponibilidades de que trata o parágrafo 1º em títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente da federação, empréstimos de qualquer natureza aos segurados e ao poder público, inclusive as suas empresas controladas. Vamos lá, seção 2 fala sobre a preservação do patrimônio público, artigo 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente. Olha só, gente, está vedando utilizar a receita de capital para despesa corrente, percebe aqui, vedada a aplicação da receita de capital para despesa corrente,
Mas tem uma exceção, ó, salvo se destinada por lei ou aos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos. Então, no caso dos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos, pode sim utilizar, mas é uma exceção à regra. Então, a gente já viu que essa vedação não é absoluta, ok? Vamos lá. Artigo 45 diz que, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 5º, a lei orçamentária e as decretos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendidos ou os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. Na verdade, pessoal, esse artigo 45 aqui está dizendo o seguinte: só pode fazer um novo projeto, ter um novo projeto, depois que aquele que está em andamento estiver contemplado, tudo bem? Ou seja, foi atendido. Porque senão o governo, né, a administração pública, ela vai fazer um monte de projeto e não vai finalizar nenhum, tá bom? Parágrafo único. O Poder Executivo de cada ente encaminhará ao Legislativo, até a data do envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, relatório com as informações necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo, a qual será dada ampla divulgação. E o artigo 46 diz que é nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento do disposto no parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição ou prévio depósito judicial do valor da indenização. Vamos ver o que diz lá? Artigo 182, deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho, viu, galera? 182, achei. Parágrafo 3º, né? Porque o artigo 182, caput do artigo, diz assim: a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme direitos gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Daí não está dizendo nada para nós. Parágrafo 3º. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Ah, tá. Então, é nulo de pleno direito o ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem atendimento do disposto do parágrafo 3º. Ou seja, tem que indenizar e essa indenização tem que ser em dinheiro. É isso que está dizendo. Vamos lá. Seção 3. Das empresas controladas pelo setor público. Artigo 47. A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira, sem prejuízo do disposto no inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 65 da Constituição. Parágrafo único. A empresa controlada incluirá em seus balanços trimestrais nota explicativa em que informará fornecimento de bens e serviços ao controlador com respectivos preços e condições, comparando-os com os praticados no mercado. 2. Recursos recebidos do controlador a qualquer título, especificando o valor, fonte e destinação. E 3. Venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes dos demais vigentes no mercado. Bom, pessoal, assim eu finalizo mais uma aulinha aqui com você, aula 15 de Lei de Responsabilidade Fiscal. Se inscreva no meu canal, tá? Deixe seu comentário aí e não perca as próximas aulas. Se você não assistiu às anteriores, basta você clicar no link da descrição ou no comentário que você vai ser redirecionado à playlist que tenha todas as aulas de Lei de Responsabilidade Fiscal. Grande abraço a todos e até a próxima!